Há uma crença que a maioria de nós recebeu antes de termos idade suficiente para questioná-la. Trabalhe duro, mantenha-se ocupado, persista, nunca pare de seguir em frente. E à primeira vista, isso soa como sabedoria. Na verdade, soa como toda a base da ética de trabalho americana. A cultura da correria nos diz que, se nos esforçarmos o suficiente, se quisermos muito, se nos recusarmos a desistir, eventualmente a vida se encaixará. Mas eis o que ninguém te diz. Chega um ponto em que tentar mais deixa de ser uma solução e começa a ser o problema. Onde o próprio esforço que você está dedicando à sua carreira, seus relacionamentos, seus planos, está na verdade piorando as coisas. Onde todo esse empurrar, lutar e forçar está silenciosamente te afastando ainda mais de onde você realmente precisa estar. Carl Jung, um dos psicólogos mais importantes que já viveu, passou sua carreira estudando por que os seres humanos sofrem. E uma das coisas que ele notou repetidamente foi que muito do sofrimento humano não vem de não se esforçar o suficiente, vem de se esforçar demais na direção errada. Neste vídeo, vamos explorar essa ideia profundamente. Vamos analisar 6 verdades psicológicas que explicam por que forçar as coisas sai pela culatra e como realmente é deixar sua própria inteligência mais profunda te guiar. Se você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas ainda assim acaba vazio, exaurido ou preso, este é para você. Vamos começar com algo que Jung chamou de ego. O ego não é uma coisa ruim. É a parte da sua mente que diz eu. A parte que faz planos, estabelece metas, gerencia sua imagem e tenta se manter segura. Sem um ego, você não conseguiria funcionar na vida diária. Mas o ego tem uma falha grave. Ele é absolutamente aterrorizado pela incerteza. Quando a vida parece incerta ou desconfortável, a resposta padrão do ego é fazer algo, qualquer coisa. Ele acredita profundamente e quase instintivamente que a ação é igual à segurança, que enquanto você estiver em movimento, você não está em perigo. Pense em como isso se manifesta na vida real. Um relacionamento começa a desmoronar. E em vez de lidar com o desconforto e perguntar o que realmente está acontecendo, você começa a preencher o silêncio com mais conversa, mais explicações, mais gestos, mais esforço. Você não está consertando o relacionamento, você está gerenciando sua ansiedade sobre ele. Um caminho de carreira começa a parecer errado e, em vez de parar para se perguntar por quê, você imediatamente começa a pesquisar novas certificações, novas estratégias, novos planos de 5 anos. Novamente, não resolvendo o problema, apenas mantendo o ego ocupado para que ele não precise se sentir perdido. Jung disse algo sobre isso que é quase perturbador em sua honestidade. Ele observou que as pessoas farão quase qualquer coisa, não importa quão irracional, para evitar confrontar a verdade de sua própria vida interior. E a razão para isso é desconfortável de admitir. A maior parte do nosso fazer constante não é realmente produtivo, é evitação, com uma fantasia muito convincente. Quero que você pense em alguém que você talvez conheça, ou talvez alguém que você reconheça em si mesmo. O tipo de pessoa que sempre tem um plano, que preenche cada fim de semana com algo, que parece incrivelmente impulsionado, incrivelmente motivado, incrivelmente no controle das coisas. Mas que, se você se sentasse com eles tempo suficiente e fizesse as perguntas certas, admitiria que estão aterrorizados com o que poderiam sentir se realmente parassem. Isso não é impulso, é fuga disfarçada de ambição. E o problema com esse tipo de movimento constante é que ele cria algo que Jung comparou a mexer o sedimento no fundo de um lago. Quando a água está sempre agitada, você não consegue ver nada claramente. Perde o contato com seus próprios instintos, para de conseguir discernir o que você realmente quer, versus o que você está fazendo apenas para se manter ocupado. Bem abaixo da superfície da mente de planejamento consciente e definição de metas, Jung acreditava que existe uma camada muito mais inteligente da psique. Uma parte de você que opera através da intuição, através de símbolos, através de sentimentos viscerais e sensações físicas, e um saber silencioso. Ele chamou isso de inconsciente e passou toda a sua carreira argumentando que não era algo a temer ou suprimir, mas algo a ser ouvido. A verdadeira tragédia de uma vida inteiramente guiada pelo ego é que você pode estar extraordinariamente ocupado e ainda se sentir completamente perdido. Você pode marcar todas as caixas da sua lista de tarefas e ainda ir para a cama sentindo-se vazio, porque os objetivos do ego nem sempre são os objetivos da sua alma.
E o primeiro passo para algo mais profundo, algo mais real, não é tentar mais. É parar tempo suficiente para perguntar por que você está tentando em primeiro lugar? Em algum momento, você provavelmente experimentou isso. Coisas que costumavam parecer fáceis começam a parecer difíceis. O trabalho que antes te energizava começa a te esgotar. Projetos pelos quais você estava animado começam a parecer obrigações. Você continua aparecendo, continua dedicando horas, continua tentando, e ainda assim nada parece progredir como antes. Isso não é preguiça, não é fraqueza, e não é um sinal de que você precisa se esforçar mais. Na psicologia junguiana, essa perda de energia é, na verdade, um sinal muito específico que merece atenção séria. Jung entendia a energia psicológica humana, o que ele às vezes chamava de libido, embora num sentido muito mais amplo do que Freud, entendida como algo que flui naturalmente, em direção ao que é genuinamente significativo para uma pessoa. Quando você está vivendo em alinhamento com sua verdadeira natureza, a energia aparece quase por si só. Você se sente engajado, curioso, vivo. O trabalho não parece uma labuta porque está conectado a algo real dentro de você. Mas quando você está se forçando por um caminho que não se encaixa mais. Talvez se encaixasse há 5 anos. Talvez se encaixe no que outras pessoas esperam de você. Talvez seja apenas o que você sempre fez. A energia começa a se retirar. Pense nisso como um rio. Quando a água flui em seu leito natural, ela se move com facilidade. Mas se você tentar forçar essa água morro acima ou por um terreno que ela nunca deveria atravessar, o esforço se torna enorme e os resultados se tornam escassos. Você sempre pode se esforçar mais, mas você não pode fabricar energia genuína para algo do qual seu eu mais profundo já se afastou. Esta é a parte que confunde a maioria das pessoas quando a energia começa a se esgotar. A resposta típica, especialmente na cultura americana, que adora absolutamente a produtividade, é interpretar a exaustão como uma falha de caráter. Você pensa que não é disciplinado o suficiente. Você pensa que está ficando mole. Você diz a si mesmo que só precisa de uma rotina matinal melhor, uma mentalidade mais forte, uma agenda mais apertada, então você redobra os esforços, adiciona mais responsabilidade, trabalha mais horas, faz o curso, contrata o coach, baixa o aplicativo. E às vezes você consegue sustentar isso por um tempo, a força de vontade é real, mas tem limites. E quando esses limites são atingidos, o colapso geralmente é muito mais difícil do que precisava ser, porque você ignorou todos os sinais anteriores de que algo não estava certo. Jung escreveu que, onde o amor está ausente, apenas a vontade de poder permanece. O que ele quis dizer foi isto. Quando algo é genuinamente certo para você, você não precisa se forçar a isso. Há uma qualidade de engajamento natural, de cuidado, de ser atraído. Mas quando essa atração autêntica desaparece e você está funcionando apenas com pura força de vontade, isso é um sinal que vale a pena prestar atenção. A exaustão não é o problema, ela aponta para o problema. E a pergunta mais importante que você pode fazer quando você está nesse estado esgotado e sem energia, não é como consigo mais energia. É onde minha energia está realmente viva agora e onde ela está silenciosamente se esvaindo. Essa pergunta, levada a sério, lhe dirá mais do que qualquer sistema de produtividade jamais poderia. Aqui está algo que Jung notou e que é genuinamente notável. Uma vez que você entende, a mente inconsciente está sempre tentando se comunicar com você. Sempre. Ela nunca para de enviar informações para a sua consciência. O problema é que a maioria de nós está muito ocupada, muito distraída ou muito comprometida com nossa história atual para ouvi-la. E quando os sinais silenciosos são ignorados por tempo suficiente, o inconsciente fica mais alto. Começa suavemente, uma sensação vaga de desconforto que você não consegue nomear. Uma sensação recorrente de que algo está errado. Um sonho que fica com você mais tempo do que o normal. Um momento no meio de uma terça-feira comum onde você se sente profundamente desconectado da sua própria vida. Estes são sussurros, pequenos, suaves, fáceis de ignorar. Mas se você continuar a ignorá-los, se você continuar a enterrá-los sob o trabalho ou a otimizá-los para longe, ou dizendo a si mesmo que vai lidar com isso mais tarde, algo interessante acontece. Os sinais deixam de ser sutis. Eles começam a aparecer no seu corpo. Dores de cabeça tensionais crônicas, que não desaparecem. Sono que nunca parece reparador. Uma ansiedade de baixo grau que te segue para todo lado. Eles começam a aparecer no seu comportamento.
irritabilidade que parece desproporcional ao que realmente está acontecendo, uma crescente sensação de dormência, dificuldade em encontrar prazer em coisas que costumavam trazê-lo. Jung tinha uma metáfora impressionante para isso. Ele a comparou ao aviso luminoso no painel de um carro. Quando algo está errado com o motor, o carro não para de repente. Primeiro, uma pequena luz aparece. Se o motorista ignorar aquela luz e continuar dirigindo como se nada estivesse errado, o problema menor se torna o maior. Eventualmente, o carro para, não como uma escolha, mas como uma consequência. Sua vida interior funciona exatamente da mesma forma. As pequenas luzes de aviso, o desconforto, a fadiga, a desconexão crescente ou a psique tentando te dizer algo importante antes que uma crise se torne necessária. Mas se essas luzes forem ignoradas por tempo suficiente, o inconsciente encontra maneiras mais dramáticas de forçar uma parada. Um esgotamento tão severo que você não consegue funcionar. Um colapso de saúde, um relacionamento que implode. O momento em que a vida que você tem mantido por fora, de repente, desmorona por dentro. E aqui está a parte que é difícil de ouvir, mas importante de dizer. Quando as pessoas olham para trás nesses momentos, quase todas reconhecem que os sinais estavam lá, muitas vezes por anos. Elas simplesmente não ouviram. Não porque fossem tolas, mas porque o ego é notavelmente bom em justificar o desconforto, em transformar sussurros em ruído de fundo, em manter a história, porque mudar a história parece mais aterrorizante do que permanecer preso a uma ruim. Todo o trabalho de vida de Jung foi um argumento para uma abordagem diferente, para construir a capacidade de ouvir os sinais menores, os pressentimentos, os sonhos recorrentes, os momentos de saber silencioso, antes que eles precisem se tornar crises para chamar sua atenção. Isso não é sobre autocontemplação ou se tornar obsessivamente autofocado, é sobre desenvolver o que pode ser a habilidade mais prática que uma pessoa pode ter. A capacidade de realmente ouvir o que está acontecendo dentro de si a tempo de fazer algo a respeito. Quando você aprende a ouvir cedo, não precisa esperar por um colapso para mudar de direção. Às vezes, uma única conversa honesta consigo mesmo é suficiente. Agora, precisamos falar sobre a parte que ninguém realmente quer falar. Às vezes, apesar de cada sinal, cada sussurro e cada chance de corrigir o curso gentilmente, as coisas desmoronam de qualquer maneira. Uma carreira que você passou uma década construindo termina de repente. Um relacionamento que você pensou ser sua base desmorona. Uma versão de si mesmo, uma identidade, um plano, uma crença sobre quem você era e para onde estava indo, simplesmente colapsa. E o ego experimenta isso como uma catástrofe. Mas Jung tinha uma maneira muito diferente de ver isso. Ele argumentava que o o ego experimenta como destruição é muitas vezes algo completamente diferente em nível psicológico mais profundo. Ele chamou isso de transformação e acreditava que algumas formas de crescimento simplesmente não estão disponíveis sem ela. Esta é uma das ideias centrais do que Jung chamou de o processo de individuação. A jornada de uma vida para se tornar quem você realmente é, em oposição a quem você foi treinado para ser, ou quem era conveniente para outras pessoas que você fosse. Nessa jornada, o ego frequentemente constrói estruturas, identidades, sistemas de crenças, objetivos, autoimagens que são úteis por um tempo. Elas nos ajudam a funcionar, nos ajudam a nos mover pelo mundo, mas também são quase sempre incompletas. Elas deixam partes de nós não vividas, não desenvolvido, suprimido, e em algum momento a pressão de todo esse eu não vivido começa a forçar a estrutura. Pense no que acontece na natureza quando um rio é represado. A água não desaparece. Ela se acumula e se acumula e se acumula atrás da barreira. Até que, eventualmente, a pressão encontra uma saída. Às vezes suavemente, às vezes de uma vez só. A mesma coisa acontece na vida psicológica. Você pode manter uma certa estrutura unida por anos, através da pura força de vontade. Mas se essa estrutura não for grande o suficiente para conter quem você realmente está se tornando, ela cederá, mais cedo ou mais tarde. Jung escreveu que não há chegada à consciência sem dor. Ele disse isso porque observou, ao longo de milhares de pacientes e décadas de prática, que o crescimento psicológico genuíno quase sempre envolve algum tipo de perda. A perda de uma ilusão, de uma falsa identidade, uma versão desatualizada do eu. E aqui está a questão sobre essas perdas, que é quase impossível de ver no meio delas. Elas são frequentemente aberturas. A carreira que terminou forçou alguém a descobrir um trabalho com o qual realmente se importava.
O relacionamento que desmoronou revelou padrões que eles vinham evitando por anos. O plano que desabou criou espaço para uma direção que eles nunca teriam escolhido por conta própria, mas que, olhando para trás, parece a coisa mais verdadeira que já fizeram. Esta não é uma verdade confortável, não diminui a dor no momento, mas é um refrão importante. O colapso nem sempre é o fim de algo bom. Às vezes, é o fim de algo que estava silenciosamente te mantendo pequeno. Se você já viveu um período em que algo importante para você desmoronou, um emprego, um relacionamento, uma versão de si mesmo, reserve um momento para refletir sobre o que veio depois, não para romantizar a dor, mas para notar se do outro lado desse fim, algo mais verdadeiro começou. Porque esse padrão, perda como abertura, fim como começo, aparece em muitas vidas, de forma muito consistente para ser coincidência, depois que algo importante termina. Depois que o ego é forçado a soltar o que estava segurando tão firmemente, a vida começa a enviar sinais de um tipo diferente. Não avisos desta vez. Não a dor surda de algo estar errado, mas algo quase oposto. Encontros que parecem estranhamente oportunos. Oportunidades que surgem do nada. Uma conversa que você não esperava e que de alguma forma aborda exatamente o que você tem ponderado em sua mente. Você pensa em um velho amigo, com quem não fala há 2 anos, e naquela tarde ele entra em contato. Você está lutando com uma decisão e abre um livro em uma página aleatória, e a passagem fala diretamente à sua situação. Você está em uma encruzilhada na vida e conhece alguém que acaba sendo exatamente o tipo de pessoa que você precisava encontrar, exatamente neste momento. Jung tinha um nome para esse fenômeno. Ele o chamou de sincronicidade e passou anos estudando e escrevendo sobre ele, porque ele acreditava que apontava para algo genuinamente importante sobre como a mente humana se relaciona com o mundo ao seu redor. A sincronicidade no arcabouço de Jung. É o que acontece quando um evento externo e um estado interno se alinham de uma forma que carrega um significado importante, mesmo quando não há uma óbvia conexão causal entre eles. Agora, a mente cética quer imediatamente dizer que são apenas coincidências, e no sentido estatístico mais estrito, isso pode ser verdade. Mas o ponto de Jung não era realmente sobre metafísica, era sobre percepção, sobre o que se torna visível para nós, quando estamos em um certo estado. Pense nisto. Quando você está dirigindo por um bairro novo, procurando uma cafeteria, você de repente começa a notar cada cafeteria por onde passa. Elas sempre estiveram lá, mas agora sua atenção está voltada para elas. Algo semelhante acontece psicologicamente, quando uma pessoa começa a se abrir genuinamente. Quando para de forçar uma direção pré-determinada e se torna realmente disponível para o que está ao seu redor, ela começa a notar coisas que sempre estiveram presentes, mas antes invisíveis. Conexões, padrões, oportunidades, pessoas. A questão não é se o universo está arranjando as coisas para você. A questão é se você está desperto o suficiente para notar o que já está lá. Jung acreditava que essa qualidade de atenção, essa abertura, torna-se disponível precisamente quando o ego afrouxa seu controle. Quando você para de insistir que a vida só pode seguir um caminho. Quando você libera a necessidade de controlar o resultado. Tão completamente que você começa a estar presente para o que realmente está acontecendo. E é aí que a vida começa a aparecer, de uma forma difícil de explicar, mas muito fácil de sentir, que está trabalhando com você em vez de contra você. Não porque as circunstâncias mudem magicamente, mas porque sua relação com as circunstâncias muda. Você começa a viver seus dias com uma qualidade diferente de atenção. Você nota mais, está menos na defensiva, responde de forma diferente ao que aparece, porque você não está constantemente filtrando tudo pela lente de como se encaixa no seu plano. Há uma frase que capta isso bem. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. O que isso realmente significa não é que um professor mágico se materialize do nada. Significa que quando alguém está genuinamente pronto para aprender algo, quando eles liberaram suas velhas certezas o suficiente para realmente absorver algo novo, as lições que sempre estiveram presentes se tornam visíveis pela primeira vez. Isso é sincronicidade. Não é mágica, mas também não é nada. É o que se torna disponível quando você para de abafar o mundo, com o barulho da sua própria imposição. Falamos sobre exaustão como um sinal, sobre o colapso como uma abertura, sobre sincronicidade. É o que se torna visível quando paramos de forçar.
Agora, vamos falar sobre o sinal mais confiável de todos, aquele que não exige nada dramático para ser anotado, aquele que, uma vez que você aprender a lê-lo, lhe dirá mais sobre se você está no caminho certo do que qualquer métrica externa que você possa rastrear. É a qualidade do seu estado interior. Não a felicidade, não a excitação, não a adrenalina de um novo objetivo ou a satisfação de uma tarefa concluída. Algo mais calmo, mais profundo. Uma espécie de estabilidade que não depende de as coisas estarem a correr bem. Uma sensação, mesmo no meio da incerteza, mesmo na presença de desafios reais, de que você está fundamentalmente onde deveria estar. Jung chamou a isso o tom de sentimento da psique, movendo-se em direção ao self. E ele notou, ao longo de uma vida de trabalho clínico, que essa qualidade de paz interior tende a aparecer quando uma pessoa está genuinamente vivendo, em alinhamento com a sua própria natureza mais profunda, não encenando uma vida, não gerindo as expectativas dos outros, mas realmente, movendo-se numa direção que reflete quem eles realmente são. Veja como você pode reconhecer isso. Você provavelmente já experimentou momentos, talvez brevemente, talvez anos atrás, onde algo simplesmente parecia certo. Não porque fosse fácil, não porque fizesse sentido no papel, mas porque alguma parte de você que não usa palavras simplesmente o reconheceu como verdadeiro. Talvez tenha sido uma decisão que não fazia sentido lógico, mas que você sabia, no seu íntimo, que estava correta. Talvez tenha sido uma conversa em que você disse algo que nunca tinha dito em voz alta antes e sentiu algo relaxar dentro de você ao dizê-lo. Talvez tenha sido uma manhã tranquila, quando você levantou os olhos do que estava fazendo e sentiu, por um momento, completa e inexplicavelmente em paz. Esse estado, essa quietude interior, é informação. Da mesma forma que a tensão, a ansiedade e a exaustão apontam para algo que está errado, essa sensação de correção e paz está apontando para algo que está alinhado. E a razão pela qual a maioria das pessoas não o usa como sistema de navegação é que ele é suave, é sutil, não faz barulho. E vivemos uma cultura que nos treinou a privilegiar os sinais altos, as métricas, a validação externa, as planilhas, as métricas do LinkedIn, em detrimento dos silenciosos. Mas aqui está a questão sobre esses sinais externos barulhentos. Eles podem mentir. Uma pessoa pode estar a ter sucesso por todos os padrões mensuráveis e ser profundamente infeliz. Pode ter todos os indicadores de uma boa vida e sentir-se completamente vazio. O estado interior não mente da mesma forma. Quando algo é genuinamente certo para você, seu corpo sabe, sua mente mais profunda sabe que essa quietude correta é real. Isso não significa que o caminho certo seja sempre confortável. Não é. O caminho certo muitas vezes envolve medo, dificuldade, incerteza. Mas a experiência interna de percorrê-lo é diferente da experiência interna de forçar algo que não lhe pertence. O caminho errado parece nadar contra a corrente, exaustivo, desgastante, sempre exigindo mais esforço apenas para permanecer no lugar.